Saltar de paraquedas é algo relativamente seguro, mas há sempre uma chance remota de algo sair fora dos planos. E antes de mais nada, vale a pena ressaltar que um paraquedas com defeito não é uma sentença de morte. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você irá saber sobre como sobreviver a uma queda sem paraquedas. Você decide ter a incrível experiência de saltar de paraquedas, algo que é o sonho de muita gente. Então, você sobe no avião e, a uns 4 quilômetros do solo, não há mais volta a não ser saltar. Ali, acima das nuvens, você percebe o quão libertador seria voar como um pássaro até que toma coragem e pula. Tudo é muito divertido. A adrenalina está a 1000 e então chega o momento decisivo de puxar a cordinha para abrir o seu paraquedas. E é aí que algo dá muito errado. E todos os seus piores medos se tornam realidade. A corda simplesmente não funciona e o paraquedas não abre. Um pânico e uma sensação terrível tomam conta de você. Afinal, você está caindo em direção ao solo a cerca de 200 km por hora e tem apenas 1 minuto para agir. A pergunta é: existe alguma maneira de você se salvar? Passo 1. Evite pousar na água. Cair em um telhado de casa não é pior do que em um grande corpo d'água ou mesmo uma piscina. Pode parecer atraente, mas acontece que a água se comprime e, assim como o concreto, pousar em um lago pode ser até mais perigoso do que em solo comum. Você pode se posicionar de forma a reduzir o impacto, porém, pode ser nocauteado e estar inconsciente embaixo d'água é a pior das possibilidades nesse cenário, já que você vai se afogar. Pousar na água não te ajuda a sobreviver. Na verdade, só atrapalha e ainda dificulta o resgate. Então, caso você visualize algum corpo d'água, mova-se para bem longe. Passo 2. Diminua a velocidade de sua descida. Sim, isso é possível. Desacelerar é, na maioria das situações de sobrevivência, a melhor coisa a se fazer. Pode parecer difícil, mas diminuir a velocidade de sua respiração e acalmar os pensamentos para que você possa se concentrar e ficar menos ansioso impacta no resultado de sua queda. Então, posicione seu corpo em forma de um X, abrindo todos os braços e as pernas, com o peito apontado para o chão, costas arqueadas e cabeça para cima. Isso automaticamente cria mais resistência contra o ar e diminui a aceleração, te dando mais tempo para escolher um lugar para o pouso. Passo 3. Escolha o melhor lugar. Para se mover pelo ar, tanto para se afastar de locais com água ou procurar outros mais seguros, é necessário usar uma técnica do paraquedismo chamada trekking. Essa técnica consiste em trazer os braços e as pernas contra o corpo, para que a queda possa ser direcionada. Os 3 melhores locais para pouso são um pântano, um local que tenha neve ou sobre árvores. Todas essas opções reduzem a sua aceleração, pois caso você atinja o solo a uma velocidade de 200 km por hora, a força do impacto o matará instantaneamente. Na neve, em um pântano ou entre as árvores, você sofrerá muitos ferimentos, porém terá algum tipo de amortecimento, o que daria uma chance maior de sobreviver. No caso dessas opções não serem possíveis, vale a pena procurar algo grande para amortecer a queda,
como um telhado ou um ônibus, por exemplo. Essas duas estruturas não são muito fortes em comparação com a sua aceleração e vão se quebrar com o impacto. Então, parte da energia de sua queda vai ser absorvida, aumentando um pouco a sua chance de sobrevivência. Passo 4. Pouso de pé. Depois de conseguir escolher o local da queda, agora é a hora final. Posicione-se para pousar de pé, procurando apontar os dedos dos pés para o chão. Isso porque os pés e as pernas vão absorver mais o impacto. E certamente você deve estar pensando quão doloroso isso vai ser. E bem, você está certo. Seus membros inferiores não vão aguentar a força do impacto e vão quebrar. Porém, esse sacrifício é necessário para que você possa salvar o resto do seu corpo. Então, não pense muito e se posicione dessa maneira, pois quebrar a coluna ou fraturar as costelas e perfurar seus órgãos vitais é algo muito pior. E por último, mas não menos importante, proteja a sua cabeça. Um pouco antes do pouso, abaixe a cabeça e trave seus dedos de cada mão atrás dela, com os cotovelos na frente do rosto, a fim de proteger a cabeça e o pescoço do impacto. Isso é crucial para a sobrevivência, já que a maioria das pessoas que morre quando cai de edifícios ou pontes é por conta de um traumatismo craniano grave. Uma tarefa nada fácil, não é mesmo? Por fim, lembre-se que é crucial saber onde você está e buscar ajuda o mais rápido possível. Por essa razão, inclusive muitas pessoas preferem saltar com rastreadores ou algum tipo de tecnologia que facilite a comunicação em uma hora tão terrível como esta. Bem, esperamos que você nunca passe por uma situação dessa. Em todo caso, vale a pena alertar alguém que você conhece que tem o hábito de saltar de paraquedas. Afinal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? E você, o que achou do vídeo? Conte nos comentários. Até a próxima!